Você já se perguntou onde fica o limite do universo? Onde está aquela linha além da qual o universo já não existe? E como essa região pode ser? Será que esse limite realmente existe? Afinal, sabemos que a expansão do universo não parou desde o seu surgimento. Hubble, inscreva-se. Agora temos uma verdade simples. Tudo tem um começo e um fim. Podemos afirmar que isso também se aplica ao universo. Isso parece bastante lógico. No entanto, devemos considerar que não vemos todo o universo. Tudo está ligado à velocidade da luz. Por isso, observamos apenas aquela parte do cosmos cuja luz foi refletida e chegou à Terra ao longo dos bilhões de anos de existência do universo. Chamamos essa região de universo observável ou metagaláxia. Pressupomos que nessa parte do universo existem possibilidades para pesquisas astronômicas. Os objetos mais distantes que podemos observar estão a uma distância de 45 bilhões de anos-luz de nós. O universo observável contém cerca de 200 bilhões de galáxias de diferentes tipos. E assim, em relação a nós, habitantes da Terra, o universo tem limites. Ele também assume uma forma mais ou menos definida de esfera. No entanto, na realidade, o universo é muito maior. O que ele é, além da parte visível? Precisamos saber o tamanho do cosmos e se ele tem limite. Se não houver limite, então como o universo funciona? Com todas essas versões surgem problemas para nós. Vamos supor que o universo realmente tenha limites. Então isso significa que, além da borda do universo, deve haver algo. No entanto, isso contradiz a afirmação de que o universo é tudo o que existe em nosso mundo. Essa é a sua essência e base. Ao mesmo tempo, podemos considerar a possibilidade de que o espaço do universo seja realmente limitado, mas que, ainda assim, não existam fronteiras propriamente ditas. Ainda restam muitas perguntas. O que realmente queremos dizer com essas palavras? Vamos dar um exemplo. Imagine que você está partindo em uma viagem ao redor do mundo. Digamos que você decidiu seguir apenas para o leste. E então você percorre quilômetros, centenas de milhares de quilômetros e acaba voltando ao ponto de onde começou sua viagem. Só que você a deixou seguindo para o leste, mas voltou pelo lado oeste. Este é um exemplo claro de espaço limitado, porém sem fronteiras. Como pode ver, a Terra não é infinita, mas também não tem bordas. Claro, o universo está longe de ser um planeta, mas podemos imaginá-lo, digamos, como uma hiperesfera. Ela é composta por pontos em um espaço quadridimensional. Isso seria o mais próximo possível da situação que descrevemos. Assim, nesse caso, se enviarmos um satélite para o interior do universo, mais cedo ou mais tarde ele retornará para nós. Por que isso pode acontecer? Como de costume, tudo se resume à gravidade. Ela curva o tempo e o espaço. Quanto maior a concentração de objetos massivos em uma região, mais forte é a curvatura. Tudo isso faz com que o universo se curve tanto que acaba se conectando a si mesmo, formando uma hiperesfera. Se essa teoria estiver correta, isso não diminui a quantidade de perguntas que temos. Por exemplo, como entender a imensidão do universo nesse caso? Sem considerar essa teoria, cientistas tentaram achar o horizonte do universo para provar sua esfericidade, mas não tiveram sucesso. Se considerarmos a teoria da hiperesfera, pareceria que vivemos em um universo plano, já que ele deveria ter dimensões enormes. Aliás, falando em dimensões, se tentarmos ao menos estimar essas dimensões, resulta que o universo, com essa forma, deveria ser pelo menos 1000 vezes maior do que a parte observável dele. Claro, ainda não temos cálculos precisos. Na verdade, o universo pode ser até bilhões de vezes maior do que a parte visível para nós. A teoria da hiperesfera não é o fim de tudo. Existem versões ainda mais estranhas e, de certa forma, até cômicas. O que você diria se eu dissesse que o nosso universo, na verdade, é uma rosquinha? Isso mesmo, você não ouviu errado. E se o formato do universo se parecesse mais com um anel tridimensional? Nesse caso, tudo seria como ocorre com a hiperesfera. Nós voltaríamos novamente ao ponto de onde começamos nossa jornada. Claro, existem algumas nuances aqui que podem parecer bastante estranhas para você. Se o universo tiver a forma de um hiperboloide peculiar, fenômenos estranhos podem surgir devido à sua estrutura específica. Por exemplo,
Se dois satélites começarem sua jornada do mesmo ponto com a mesma velocidade constante, um deles retornará ao ponto de origem antes do outro. Ou, digamos, pode surgir no espaço o chamado efeito espelho, no qual podemos ver o mesmo objeto em dois lugares ao mesmo tempo. Dessa forma, podemos observar um cometa que está apenas se formando e, literalmente, ao virar a cabeça, já vemos como ele colide com algum planeta. Esses são os tipos de jogos que a luz faz. Considerando uma estrutura tão estranha e antinatural, esse universo seria o menor em comparação com as outras opções possíveis. Seu tamanho seria apenas algumas vezes maior do que o tamanho da parte observável do universo. No entanto, é importante notar que essas conclusões têm poucos argumentos. Então, os cientistas podem estar errados sobre o tamanho. Então, basicamente, entendemos as opções de um universo limitado. Mas e quanto à versão de que o universo é, na verdade, infinito? A maioria dos cientistas aceita essa opção por ser descrita no modelo cosmológico. Isso nos ajuda a entender quais processos ocorrem na parte observável do universo e como imaginamos um universo infinito. Esse é um espaço onde se pode viajar eternamente, sem nem mesmo mudar de rota, mas ainda assim encontrar constantemente novos objetos. Isso é difícil de entender para nós. Será que o universo poderia, nesse caso, existir por toda a eternidade? Ou foi o próprio nada que serviu de base para o seu surgimento? Aqui podemos nos basear em evidências de que, em algum momento, realmente ocorreu o Big Bang no universo. Isso significa que ela tem um começo. E aqui vale destacar um ponto interessante. Sabemos que o universo está em constante expansão, mas se ele sempre foi infinito, como a expansão pode acontecer? Aqui, só podemos dizer que, como resultado da expansão, a distância entre as galáxias e seus aglomerados aumenta. Ou seja, na essência, até mesmo uma estrutura infinita pode aumentar de tamanho. É esse o paradoxo que temos aqui. É difícil entender e aceitar. No entanto, é justamente nisso que reside a beleza do universo. Ele é misterioso, cheio de estranhezas, e isso só aumenta ainda mais a vontade de explorá-lo. O paradoxo do universo infinito nos faz refletir sobre a natureza do cosmos e sobre qual é o nosso lugar nele. A noção de infinito do universo nos faz duvidar da nossa própria percepção desse conceito. Chegamos até a questionar se nossa mente é capaz de lidar com ideias tão abstratas. Assim, podemos ter conclusões contraditórias, difíceis de entender e aceitar. Você gosta de observar as ondas do oceano chegando suavemente à linha da costa? E de assistir a pôres do sol incríveis, quando o sol alaranjado mergulha nas profundezas turquesa da água? O vasto oceano é uma das paisagens mais belas da Terra, mas é estranho pensar que os oceanos existem apenas na Terra. Lembra do planeta Miller no filme Interestelar? E das montanhas gigantescas que a equipe viu no horizonte? Depois, essas montanhas se revelaram enormes ondas de maré, muito maiores do que qualquer tsunami na Terra. Sem dúvida, o filme pertence ao gênero de ficção científica, mas realmente existem mundos assim no universo, e eles são chamados de Gigianos. O nome estranho, na verdade, é bastante explicável. Ele é formado pelas palavras hidrogênio, ou seja, hidrogênio, e oceano. Esses mundos aquáticos hipotéticos podem ser habitáveis, por isso, o telescópio James Webb está atualmente procurando ativamente por esses exoplanetas. O aparelho busca identificar em suas superfícies sinais de bioassinaturas, ou seja, evidências de atividade vital ou suas consequências. Isso significa que, se houver vida no planeta Gigiane ou se ela existiu no passado, James Webb certamente encontrará pelo menos algum indício que a comprove. O que são esses mundos incríveis, inexplorados e misteriosos? E existem candidatos ao título de Gigiane? Vamos começar respondendo a segunda pergunta. Sim, existem. E esse planeta é o K218b. Ele está a 124 anos-luz da Terra. Sua estrela-mãe é a anã vermelha, K218. O planeta completa uma volta ao redor de sua estrela em um tempo recorde, apenas 33 dias terrestres. Muito provavelmente é uma super-terra, ou seja, a massa desse corpo celeste é muito maior do que a da Terra. O planeta foi descoberto em 2015 e desde então foi estudado por vários telescópios, incluindo o Hubble
nosso famoso xará, e o Kepler. Eles detectaram excesso de vapor d'água na atmosfera. Daí surgiram as suposições de que estamos diante de um clássico Haitiano. E já em 2023, James Webb também observou o planeta K218b com mais atenção. E o que ele descobriu? Ele encontrou vestígios de dimetilsulfeto, uma substância que, na Terra, é produzida exclusivamente por organismos vivos. Claro, isso não significa que precisamos correr para fazer as malas e levar os trajes de banho. Se houver água no planeta, ela pode muito bem estar em estado de ebulição. E com o tempo podem surgir outros fatos que impeçam a humanidade de emigrar para lá. No entanto, não se pode negar que K218b está na zona habitável de sua estrela. E isso já diz muita coisa. Já foram descobertos anteriormente planetas semelhantes a Gigiana? Sim, foram. São eles X, O, 1BWASP, 12B, 17B e 19B, além de HD, 209.458b. No entanto, este é o primeiro planeta, presumivelmente com água na superfície, localizado exatamente na zona habitável da estrela-mãe. Repetindo, para os terráqueos, essa informação tem apenas interesse científico, pois assim como no filme Interestelar, mesmo que haja um oceano neste planeta, provavelmente ele é contínuo, sem o menor sinal de terra firme. Além disso, as características desse corpo d'água podem não corresponder às nossas ideias otimistas. Em 2028 será lançado o telescópio Ariel para determinar a composição das atmosferas de exoplanetas. Então, os cientistas esperam aprender muito mais sobre as Ígias. Agora, vamos tentar responder a primeira pergunta feita no início do vídeo. O que exatamente são os planetas Ígias, se modelarmos suas condições de forma breve e em uma linguagem acessível para o público em geral? Vamos falar sobre a escala e a profundidade dos corpos d'água globais. Os oceanos da Terra têm profundidade média de 4 quilômetros, isso sem contar a Fossa das Marianas, mas ela é uma exceção. Mas as gigas são ainda mais impressionantes. Suas profundidades podem chegar a 100 ou até mesmo 0 quilômetros. É difícil imaginar um batiscafo ou submarino com o objetivo de alcançar o fundo de um corpo d'água assim. Cameron provavelmente nunca esperou tanto por esse mergulho. O que mais, além do abismo aquático, pode ser acrescentado às características dos gigantes gasosos? Muito provavelmente eles têm uma atmosfera muito densa, composta por vapores de hidrogênio, que retém o calor de forma excelente. A pressão precisa ser adequada para manter a água líquida na superfície do planeta. Sobre a temperatura dos corpos d'água no máximo, pode-se dizer o seguinte: elas podem ser tanto extremamente baixas quanto muito altas. Só imagine um oceano onde a água fervente borbulha com a temperatura atmosférica de 200 graus Celsius. Isso, só para constar, é o dobro da temperatura de ebulição. Por que esses oceanos não evaporam? Lembre-se do que dissemos há pouco. Pressão atmosférica extrema. É ela que impede a evaporação dos corpos d'água. Na verdade, as condições são muito parecidas com as de Vênus, totalmente impróprias para a vida. Mas não devemos tirar conclusões precipitadas, pois dentro do oceano, a vida pode muito bem se formar. Afinal, por que esses planetas são inferiores à Lua Europa de Júpiter? Afinal, nada nos impede de supor que exista vida em seu oceano sob o gelo. E então, por causa do efeito estufa, não necessariamente fará calor no planeta Gikeia. Nem tudo é tão simples assim. Por exemplo, se um corpo celeste estiver em captura de maré com sua estrela, o lado oposto do corpo celeste pode ser bastante frio. O suficiente para o desenvolvimento de alguma forma de vida. Aliás, falando em frio, sob forte pressão de quilômetros de água, pode surgir um tipo de gelo totalmente novo, diferente do que conhecemos. Vamos fazer uma pequena excursão científica. O gelo atmosférico, que se forma na superfície da Terra, está longe de ser o limite da diversidade dessas substâncias. Por exemplo, se a água for resfriada a uma taxa de 1 milhão de kelvins por segundo, obtém-se água vítrea, uma substância totalmente exótica e inimaginável para a mente humana. O gelo pode ser resfriado sob enorme pressão, transformado em pó de diamante comprimido em altas temperaturas. Acredita-se que são exatamente essas substâncias super resistentes que cobrem os desertos sem vida de Netuno, Plutão, Caronte e Titã.
Nessa mesma linha, se encaixa o gelo 5 com a estrutura mais complexa de todas as formas possíveis dessa substância. Para obtê-lo, é preciso resfriar a água a menos 20 graus Celsius e 500 megapascais de pressão. Esse tipo de gelo só derrete a 50 graus Celsius, não menos que isso. Por que estamos mencionando isso? Muitos cientistas acreditam que nos planetas haitianos, ou melhor, no fundo desses corpos d'água, podem se formar exatamente esses blocos de gelo. Talvez todo o oceano seja feito da água vítrea citada antes. Descobertas incríveis nos aguardam no futuro. No entanto, vamos voltar à modelagem das condições em planetas haitianos. E se esse corpo celeste for privado da luz de sua estrela hospedeira? Não tem problema. Um núcleo quente e atmosfera densa bastam. Graças a eles, pode haver calor suficiente no oceano para o surgimento da vida. Curiosamente, os astrofísicos, com base nos dados obtidos, estão quase certos de que os planetas haitianos são a esmagadora maioria no universo, até mais do que as superterras ou gigantes gasosos. Uma conclusão inesperada, não é mesmo? No entanto, não devemos criar expectativas especialmente otimistas. Se houver vida nesses planetas, provavelmente será de micro-organismos, ou no máximo por algumas criaturas grotescas rastejando no fundo de oceanos gigantescos ou nadando desajeitadamente em suas profundezas. De qualquer forma, por enquanto, isso é apenas uma suposição. E se os rumores sobre a habitabilidade dos planetas iquianos forem exagerados, vamos raciocinar logicamente. Quais condições são necessárias para o surgimento da vida? Estamos falando de um tipo de vida que se forma de maneira semelhante à nossa. São necessárias 3 condições principais: uma fonte de energia, ou seja, uma estrela, ou processos geotérmicos, nutrientes e água líquida. Não é muita coisa se você parar para pensar. Quanto à estrela-mãe, planetas haitianos só podem existir perto de anãs vermelhas. É lá que a maioria deles é encontrada porque até mesmo estrelas amarelas, como o nosso Sol, são quentes demais para eles. A água vai evaporar. Apesar da atmosfera, seja qual for a sua densidade, existe outro aspecto que favorece a habitabilidade dos oceanos globais. Na fase de formação desses corpos celestes, eles provavelmente foram bombardeados por meteoritos, o que significa que muitos objetos espaciais afundaram em suas águas, enriquecendo o líquido com metais e matéria orgânica. Isso é conveniente, pois a litosfera desses planetas é pouco desenvolvida. Neles não há continentes, ilhas ou cadeias de montanhas de onde extrair os microelementos necessários. Além disso, as condições em parte desses reservatórios globais podem ser extremas demais, por isso apenas organismos do tipo extremófilos seriam capazes de sobreviver neles. Mas essas são só conclusões preliminares. Ninguém sabe ao certo. Talvez os guessianos sejam estéreis e tenhamos falsas esperanças. Por fim, chegou a hora das teorias realmente fantásticas. Para demonstrá-las, vamos lembrar do romance do futurólogo polonês Stanisław Lem, Solaris. A obra conta sobre um planeta com um oceano inteligente. Esse incrível corpo d'água influenciava a órbita de seu planeta, impedindo que ele colidisse com outros corpos celestes. E também era capaz de criar certas estruturas intrincadas acima da superfície da substância gelatinosa que o preenchia. E se pelo menos um planeta giquiano for parecido com o que foi imaginado por Lem, se lembrarmos da profecia de Welles ou de outros escritores de ficção científica, isso não é tão absurdo assim. Ou seja, buscaremos vida no oceano enquanto ele mesmo pode ser vivo e pensante. Nesta obra foi dita uma frase profética: não procuramos ninguém além de pessoas. Não precisamos de outros mundos, precisamos de um espelho. É exatamente assim que podemos chamar todas as nossas pesquisas, ligadas às ideias terrestres sobre a origem, formação e desenvolvimento da vida. Mas não vamos cair na melancolia, pois talvez estejamos à beira de grandes descobertas, e os planetas iquianos desempenharão um papel decisivo no destino da humanidade futura. E não importa com o que eles estejam preenchidos, líquido supercrítico, gelo quente ou protoplasma, ainda assim precisamos estudá-los. Essa experiência abrirá ainda mais possibilidades e conhecimentos para as ciências da Terra sobre os objetos do universo.
Se você não estudar física, toda a sua vida estará cheia de milagres e surpresas, e isso não é brincadeira. De fato, tudo o que nos cerca, desde a maçã que caiu na cabeça de Newton até a expansão do universo, funciona de acordo com as leis fundamentais dessa ciência implacável. A vida, sendo mutável, frequentemente transforma crenças sólidas em ilusões com o tempo. Por exemplo, a quinta força da natureza. Isso é um mito ou realidade? Todos que já abriram um livro de física sabem que existem 4 dessas forças. De onde veio a quinta? Também ficamos curiosos e fomos investigar mais a fundo. É difícil procurar um gato preto em um quarto escuro, especialmente se ele não está lá? Essa pergunta, feita pelo velho Confúcio, é considerada retórica. Ela se aplica às tentativas de provar algo que é impossível de provar ou que claramente é falso. É possível relacionar esse aforismo com a busca pela quinta? Ela realmente existe e, se sim, em que exatamente ela se manifesta? Até agora, não há uma resposta razoável para nenhuma dessas perguntas. Então, o que é a quinta força do universo e por que os cientistas a procuram com tanto empenho? A questão é que, nos últimos anos, com o aumento do número de descobertas, o modelo padrão, no qual toda a física que conhecemos se baseia, está literalmente se desfazendo. De vez em quando surgem evidências de algo completamente diferente, que não se encaixa nas leis habituais. Para quem não conhece o fundamento teórico da física moderna, vamos relembrar brevemente sua base. Na física de partículas elementares, existem 4 forças fundamentais: a gravidade, o fenômeno do eletromagnetismo, além da interação nuclear forte e fraca. São elas que movem todos os objetos e partículas no universo, fazendo com que uma bola de basquete, ao passar pelo aro, caia na Terra. E nós ainda não nos desintegramos em átomos também graças a elas. Mas, relativamente há pouco tempo, essa fortaleza inabalável começou a ruir. Por quê? A culpa é das descobertas que surgem de repente e que não se encaixam de forma alguma no modelo padrão mencionado. Os 2 maiores inimigos dessa base física são a hipotética matéria escura e a energia escura. Você quer exemplos? Por favor. Os cientistas analisaram por muito tempo o comportamento das galáxias, especialmente sua velocidade de rotação, e como resultado, descobriram que há algo errado com a massa total do universo. Grande parte dela é composta por uma substância desconhecida chamada matéria escura. Astrofísicos descobriram, após mais pesquisas, que o universo não só se expande, mas acelera nesse processo. Mas para isso é necessário gastar uma quantidade incrível de energia. A questão é, de onde vem a energia do universo? Os cientistas não encontraram nada melhor do que concluir que existe alguma forma de energia que ainda não conseguimos detectar, e também a chamaram de escura, por analogia com a matéria. Atribuem a elas a quinta força, que supostamente explicaria de forma mágica as inconsistências das descobertas recentes com as leis da física moderna. Nem a matéria escura, nem a energia escura podem ser observadas diretamente. Suas formas, características e composição também são desconhecidas até o momento. Ainda assim, estamos procurando um gato preto inexistente na escuridão total. Vamos mencionar um detalhe importante. Cada interação do modelo padrão possui suas próprias partículas subatômicas para transmitir informações. Gluons, bósons, fótons e até agora, os gravitons ainda não comprovados. Portanto, a matéria escura e a energia escura também devem ter partículas semelhantes. No primeiro caso, os cientistas propõem os WIMPs para esse papel, porém essa informação não é relevante agora. Outra questão. Físicos já encontraram evidências da quinta força que controla a matéria e energia escura ou de alguma partícula relacionada? Surpreenda-se, sim. Durante o experimento MUONG-2, realizado por cientistas no laboratório Fermi, localizado na pequena cidade de Batávia, perto de Chicago, foi anunciado um avanço significativo. Os experimentadores afirmaram ter descoberto a quinta força da natureza, ou uma partícula subatômica até então desconhecida pela ciência. Em que consistiu o experimento? Por analogia com o grande colisor de Hadrons, uma partícula chamada míon foi acelerada em um anel de 14 metros enquanto era submetida a um forte campo magnético. As oscilações do míon foram muito mais intensas do que o esperado.
levando os físicos a concluir que existe uma força desconhecida. Foram justamente a essa força que atribuíram as oscilações anormais do muon. O erro estatístico desse experimento é bastante grande, por isso ele não foi aceito por todos. No entanto, algo afetou o muon, o que pode influenciar todo o resto também. Os resultados deste experimento serão analisados pelo menos até o final de 2025, e só então será emitido um veredito final. Esse não é o único experimento realizado nesse sentido. No grande colisor de Hadrons, também foram organizadas corridas de partículas, e as conclusões foram semelhantes. A quinta força existe. Assim, com um golpe, podemos eliminar centenas de coelhos. Assim, após descobrirem a quinta força, astrônomos poderão responder a muitos enigmas não resolvidos. Além disso, talvez a energia escura nem exista, e no lugar dela esteja justamente essa quinta força, acelerando a expansão do universo a proporções inimagináveis. Vamos abordar por outro lado. Suponha que o modelo padrão seja complementado por uma nova força. O que exatamente mudaria em nossa vida cotidiana? Absolutamente nada, mas em escala macrocósmica, bastante. Em primeiro lugar, a idade do nosso universo teria que ser dobrada. Ela passaria a ser de aproximadamente 27 bilhões de anos. E daí, já agora, a matemática diverge bastante do que o telescópio James Webb e outros aparelhos enviam para a Terra. Em segundo lugar, ao reunirmos todas as peças e acharmos o quinto elemento, a mecânica quântica e a teoria da relatividade finalmente se reconciliarão, eliminando lacunas, imprecisões e contradições. Por isso, cientistas buscam com mais entusiasmo anomalias em experimentos, tentando achar discrepâncias entre prática e teoria que possam provar uma força extra da natureza. Além disso, os astrofísicos afirmam que a quinta força pode, em termos de intensidade, ser comparável à gravidade. Isso significa que ela pode ser significativamente mais fraca do que as interações forte e fraca. Em que distâncias os efeitos hipotéticos da quinta força podem se manifestar? Acredita-se que ela atuará desde valores de milímetros até as escalas do universo. Vale mencionar também a partícula que seria o portador da quinta força. O que ela pode ser? Os astrofísicos já têm uma resposta aproximada. É a partícula X-17. De onde vem esse nome estranho? Ele é baseado na massa desse bóson, medida em electron-volts. Novamente, sua existência ainda não foi comprovada experimentalmente. Mas os físicos da Hungria, em 2015, propuseram essa partícula mencionada como a causa de algumas anomalias que aparecem regularmente durante certos experimentos. Resumindo, durante os experimentos deles, em vez de o número de pares elétron-pósitron diminuir durante o bombardeamento de um alvo de lítio-7 com prótons, o número deles, pelo contrário, aumentou várias vezes. Os experimentadores concluíram que uma partícula desconhecida até então participou do processo, daí o resultado estranho e imprevisível. Aliás, durante o experimento mencionado, os astrofísicos tentaram encontrar fótons escuros, que também são partículas elementares hipotéticas, das quais supostamente é composta a matéria escura. E encontraram o que encontraram. Os especialistas húngaros repetiram o experimento com outros isótopos e obtiveram sempre o mesmo resultado. Dessa forma, não pode haver nenhuma possibilidade de acaso. Esses experimentos atraíram cientistas da Universidade da Califórnia, que também chegaram às mesmas conclusões ao longo do tempo. É provável que tenham encontrado a mesma partícula da quinta força. Sem dúvida, a teoria também é alvo de críticas. Nem todos acreditam que, em um intervalo relativamente bem estudado, de repente foi descoberta uma nova partícula. Fica claro que os cientistas húngaros, diferentemente dos britânicos, não são tão confiáveis. Brincadeira. Além disso, o pesquisador do Instituto de Problemas de Transmissão de Informação, Andrei Rostovtsev, ironicamente lembrou a história do famoso experimento Ópera, cujo resultado teria sido a suposta descoberta de neutrinos viajando a velocidades superiores à da luz. Mas, na verdade, descobriu-se que, o cabo estava mal conectado no laboratório. Fator humano. Não há o que fazer. Além da partícula X-17, também são propostos como candidatos a portadores da quinta força o bóson Z ou o leptoquark. De qualquer forma, a humanidade provavelmente está à beira do surgimento de uma nova física ou de uma física além do modelo padrão.
Teoricamente, ela vem sendo desenvolvida há muito tempo para explicar tudo o que ainda é inexplicável, tudo o que os telescópios nos enviam e que não se encaixa em nenhum dos modelos físicos existentes. Quais problemas a nova física precisa resolver, incluindo a quinta força? Infelizmente, o modelo padrão não é capaz de explicar muitas coisas. O processo da gravidade, o fato de que o neutrino tem massa, antes eles eram considerados partículas sem massa, além do comportamento estranho do mundo e a assimetria da matéria. Tudo isso poderia ser explicado pela física além do modelo padrão, mas esse também não é o objetivo final. Como resultado de inúmeras pesquisas e experimentos, os cientistas buscam formular a teoria de tudo, um conglomerado físico-matemático unificado que explique todos os fenômenos do universo com base nas interações fundamentais, ou seja, nas forças. Mas tudo indica que ainda há um longo caminho até a formulação dessa lei universal. O que espera a humanidade daqui para frente? A Terra se parece com um carro correndo em alta velocidade através da escuridão do tempo, dos tempos e dos espaços, mas a visibilidade do motorista está constantemente limitada. De vez em quando surgem pontos cegos ao lado do nosso bólido de pedra. Pontos cegos são anomalias inexplicáveis do ponto de vista do modelo padrão. Por isso, os físicos, como fanáticos religiosos que acreditam na vinda do Messias, esperam que a força salvadora, a quinta força, apareça e coloque tudo em seu devido lugar. E enquanto isso não acontece, continuamos lidando com o dia a dia. Tivemos sorte. Vivemos em uma época em que a ciência do cosmos avança a passos largos. Aprendemos muito sobre galáxias distantes graças a telescópios de alta tecnologia e sondas de pesquisa. Recebemos muitas imagens de um universo tão diverso, tão surpreendente. Tudo isso parece cenas de um filme de ficção científica, onde o espaço é um lugar acolhedor e compreensível. No entanto, nem todo o universo é assim. Existem planetas que estão completamente mergulhados na escuridão, e há mundos cujas condições nos lembrariam o inferno descrito nos escritos cristãos. Às vezes encontramos planetas onde tudo é absolutamente estranho. E hoje vamos falar exatamente sobre esses planetas, o que eles são e por que podemos considerá-los anômalos. Normalmente, entre a enorme quantidade de mundos, prestamos atenção ou em planetas especialmente perigosos, ou naqueles onde a vida pode potencialmente surgir. E sobre essas duas categorias falamos com bastante frequência. Até mesmo no nosso canal, já fizemos muitos vídeos sobre esses planetas. No entanto, agora vamos focar em mais uma categoria que chama a atenção dos cientistas, ou seja, planetas anômalos. Neles, os processos ocorrem de forma diferente do esperado. Esses planetas nos fazem questionar se as leis básicas da astrofísica estão corretas, e não só elas. Vamos começar com a anã amarela, que está no sistema HD 80606. Em muitos aspectos, ela se parece com o nosso Sol. Ao redor desse astro orbita o planeta HD 80606b, onde reina um clima bastante instável. Esse objeto se move até a borda do sistema em alta velocidade, perseguindo sua estrela-mãe. O planeta é classificado como um gigante gasoso. Ele tem uma massa 4 vezes maior que a de Júpiter. Curiosamente, nas luas do planeta, caso existam, a temperatura pode ser semelhante à da Terra. Porém, as condições no exoplaneta são instáveis porque ele se aproxima rapidamente de sua estrela. A distância entre eles diminui 30 vezes em apenas 55 dias. As mudanças de temperatura são realmente impressionantes. Se considerarmos os pontos mais baixos da órbita, a temperatura na superfície pode dobrar em apenas 6 horas. Essas variações de temperatura causam furacões muito fortes, cuja velocidade pode chegar a 5 km por segundo. Não daria para fugir disso. No entanto, as catástrofes não param por aí. O exoplaneta é sacudido por ondas de choque que surgem devido à rápida expansão da atmosfera. Agora vamos falar sobre um sistema que está a 434 anos-luz de distância da nossa Terra. Aqui existe um planeta interessante que chamamos de Super Saturno, ou J1407b. Sua estrela é bastante parecida com o Sol. O Super Saturno é um pouco mais massivo que seu homônimo do Sistema Solar e até que Júpiter. Por que o planeta foi chamado de Super Saturno? Ela também possui um sistema de anéis muito maiores,
cerca de 37 vezes, e com massa total superior à da Terra. Porém, esse sistema não é simples. Ela própria é muito instável. Algumas partes se separam e se afastam do planeta, enquanto outras, ao contrário, caem em sua superfície. Na atmosfera do planeta predominam o hélio e o hidrogênio. Os cientistas supõem que Super Saturno ainda está na fase de formação. Sua idade aproximada é de cerca de 16 milhões de anos. Dentro do planeta há um núcleo maciço de metais. É bem provável que o Super Saturno tenha um satélite massivo que pode repelir objetos estranhos de sua órbita, criando assim um buraco no sistema de anéis. Em sistemas assim podem existir vários satélites semelhantes. Levando em conta todos os fatores, desde as forças de maré até os fluxos de luz da estrela, pode-se concluir que as condições de temperatura lá podem ser bastante confortáveis. O céu visto da superfície de um satélite assim pode ser muito bonito. Devido ao forte brilho, a noite não seria tão escura, e acima de nós veríamos longas faixas de luz. No entanto, nem tudo aqui pode ser tão bom assim. Como os objetos estão próximos, sofrem influência das forças de maré entre si. Se houver um oceano em uma das luas, ondas poderosas surgirão regularmente, cobrindo vastas áreas. E, é claro, como não mencionar as erupções vulcânicas? Nós nos movemos para o ano de 2009. Em uma região separada do sistema Kepler 413, um corpo celeste desconhecido apareceu entre nosso planeta e a estrela distante, como se a estivessem cobrindo. À primeira vista, nada parecia incomum. Muito provavelmente, trata-se do movimento de um exoplaneta. Para os cientistas, isso significa a descoberta de um novo objeto cósmico. No entanto, tudo acabou não sendo tão simples. Os cientistas esperaram 180 dias, mas aquele movimento não aconteceu. De positivo, nesse período surgiu a oportunidade de determinar os parâmetros do exoplaneta. Ela pertence à categoria dos gigantes. Seu raio é 40% maior que o raio de Júpiter, e a massa do planeta é 25 vezes maior que a da Terra. O exoplaneta foi chamado de Kepler 413b. O que aconteceu com o planeta? Depois que o suposto deslocamento não aconteceu, o objeto simplesmente desapareceu. Os sensores dos nossos equipamentos simplesmente não o encontravam. No início, os cientistas supuseram que a nuvem de poeira perto da estrela poderia ser o que restou das exoplanetas. No entanto, os acontecimentos seguintes foram chocantes. Após 800 dias, a exoplaneta estava novamente no mesmo lugar. Depois de um tempo, ela desapareceu novamente, tão inesperadamente quanto da última vez. Por muito tempo, o estranho comportamento da exoplaneta era inexplicável, mas depois foi esclarecido. Tudo está na órbita de Kepler 413b. Ela tem suas próprias particularidades. A exoplaneta está muito próxima de um sistema estelar duplo. As forças gravitacionais atuam constantemente sobre Kepler 413b, o que, consequentemente, também afeta sua órbita. Assim, a trajetória do movimento se desloca muito. Quando esse deslocamento atinge o máximo, o exoplaneta desaparece do nosso campo de visão. A órbita da exoplaneta se desloca cerca de 2,5 graus para um lado e para o outro a cada 11 anos. Considerando essas mudanças tão bruscas, é lógico supor que o clima na própria exoplaneta é muito instável. Claro que não foi possível evitar mudanças bruscas de temperatura. O fato é que a região que recebe mais luz da estrela está constantemente se deslocando para os polos e depois voltando. Muito provavelmente, por causa disso, forças enormes surgem na superfície do exoplaneta. Nós definitivamente nunca encontramos forças assim, nem mesmo em Júpiter. Se os furacões colidem entre si, ocorrem emissões atmosféricas que escapam para o espaço, vencendo a gravidade. Essas emissões podem permanecer fora da atmosfera da exoplaneta por algum tempo, mas depois as forças gravitacionais acabam prevalecendo e puxando-as de volta. Sim, as pessoas definitivamente não sobreviveriam lá. Agora estamos chegando perto do sistema. Kepler 36 está a 1530 anos-luz do nosso planeta. No centro está localizada uma estrela cuja massa é quase igual à do Sol. No entanto, o raio do Sol é 60 e 2% menor do que o raio dessa estrela. Esse astro é orbitado por dois objetos, uma pequena cópia de Netuno com altas temperaturas e uma superterra com superfície rochosa.
Com uma periodicidade de 97 dias, esses dois planetas se aproximam ao máximo um do outro, chegando a quase 2 milhões de quilômetros. Pelo espaço, isso é insignificante. Claro, as enormes forças gravitacionais de ambos os planetas levam a mudanças catastróficas. Isso é evidente na superterra Kepler 36b, onde há frequentes rupturas da crosta e fortes terremotos. Claro, também não faltam vulcões poderosos. Eles expelem uma enorme quantidade de lava, que forma lagos e oceanos incandescentes. A temperatura em Kepler 36b, supostamente, é de cerca de 700 graus Celsius. O raio do planeta é 1,5 vezes maior que o da Terra. A densidade também é maior, cerca de 30% a mais. Kepler 36b provavelmente é composto de ferro e outros metais pesados. Ele pode ser aquele gigante gasoso que perdeu sua camada atmosférica. Assim, Kepler 36b pode ser considerado da classe hipotética dos planetas cetônicos. Agora vamos falar sobre o segundo planeta, que recebeu o nome de Kepler 36c. Como o objeto está muito próximo da sua estrela, assim como no caso da superterra, as temperaturas lá são altas, cerca de 655 graus Celsius. O raio de Kepler 36c é quase 4 vezes maior que o da Terra. Muito provavelmente a camada atmosférica bastante densa é composta por hélio, hidrogênio e nitrogênio. Um sistema planetário desses pode causar vários fenômenos destrutivos. Sim, a gravidade dos dois planetas muda suas órbitas. Todos os processos são perturbados, o que dificulta prever como o sistema irá evoluir no futuro. Cientistas acreditam que cedo ou tarde, os dois planetas colidirão e, ao se destruírem, restarão apenas fragmentos. Isso vai perturbar ainda mais a ordem dentro do sistema, se é que ela já existiu algum dia. No mundo das anomalias cósmicas, cada planeta, cada estrela, é como uma página de um romance de ficção científica. Sob sua aparência aparentemente comum, esconde-se uma profundidade desconhecida que expande nossa compreensão do universo. Essas anomalias parecem desafiar nossas ideias sobre as leis da natureza, nos atraindo para explorar não apenas os limites externos do cosmos, mas também os limites da nossa própria compreensão. Elas nos conduzem a novas descobertas ou apenas ressaltam a incompletude do nosso conhecimento? Você já pensou que podemos mudar tanto a ponto de nossos próprios familiares deixarem de ser nossos parentes? Veja, por exemplo-se o caso de Scott Kelly. Ele tinha um irmão gêmeo idêntico, Mark. Sim, exatamente, tinha. Porque depois de muitos anos, descobriu-se que o DNA deles não correspondia de forma alguma. Parece sombrio, assustador. E se eu disser que a culpa é do espaço, Mark e Scott são realmente gêmeos? No entanto, Scott se tornou um astronauta recordista que ficou no espaço por 340 dias e 8 horas. Esse foi um experimento muito importante, pois permitiu aos cientistas acompanhar como o organismo humano muda nessas condições. No caso de Scott Kelly, o código genético mudou perceptivelmente. É importante lembrar que cada pessoa reage de forma diferente a essas condições. Ainda não conhecemos todas as possibilidades de desenvolvimento, e hoje vamos falar sobre a influência invisível, mas poderosa do espaço. E se olharmos para suas anomalias, quais consequências isso pode ter para nós? Primeiro, vamos detalhar o experimento com Scott Kelly. Antes de ir ao espaço, ele foi examinado cuidadosamente. Para analisar as mudanças no organismo de Scott, seu DNA foi comparado ao do irmão Mark. Como era de se esperar, eles eram idênticos, já que os homens eram gêmeos univitelinos. Os cientistas esperavam mudanças significativas no organismo de Scott após o término do experimento. No entanto, para eles, foi uma verdadeira surpresa o tipo de mudanças que ocorreram. No final, primeiro, a microbiota intestinal tornou-se completamente diferente. Os ossos também começaram a se formar de maneira um pouco diferente. Segundo, os telômeros que ficam nos cromossomos das células sanguíneas ficaram mais longos. Terceiro e mais interessante, Scott ficou mais alto que seu irmão gêmeo, embora antes tinham a mesma altura. Muito provavelmente isso foi uma reação do organismo à falta de oxigênio e à gravidade reduzida. Se essas transformações forem reações ao estresse, é lógico supor que, com o tempo, todos os indicadores voltem ao normal. Os cientistas seguiram observando Scott
E após um tempo, a microbiota intestinal, o comprimento dos telômeros e a altura normalizaram. Bem, o espaço não é apenas maravilhoso, mas também assustador. Toda essa história lembra o enredo de um filme de terror de ficção científica como Horizonte Final, onde pessoas que ultrapassavam os limites do espaço conhecido se transformavam em verdadeiros monstros. Vamos deixar as fantasias de lado. Você provavelmente nunca pensou em como os astronautas lidam com as missões no espaço. Distúrbios no sistema nervoso, deformação dos globos oculares. Isso é só a ponta do iceberg. O espaço assusta. E assusta não só pela sua força destrutiva invisível, mas também pelo vazio. Sim, parece que há galáxias e aglomerados de estrelas por toda parte no universo. Mas não é assim. Se nos basearmos apenas em cálculos matemáticos, por exemplo, a quantidade de toda a matéria no espaço chega a 0, e mais 20 zeros e depois 42 no final. Isso nos diz que, muito provavelmente, em um ponto aleatório do universo, não veremos nada ao nosso redor. Estaremos cercados apenas pelo vazio. E mesmo se estivermos perto da nebulosa escura Bernard 68, ainda assim não veremos nada. Embora haja muitos astros brilhantes lá, tudo isso porque a nuvem reflete a luz que vem dela de volta. Para um telescópio potente, isso não é problema, mas para o olho humano é bem diferente. No entanto, vamos voltar à questão da matéria. Já entendemos que a quantidade de matéria no espaço não é tão grande assim, embora nas imagens do universo pareça o contrário. Há fios de matéria em todo lugar, mas até os 20% de matéria presentes no universo têm densidade muito baixa. Esse é mais um motivo pelo qual o espaço não se parece com o que vemos nas fotos. É bastante estranho ouvir isso. Se reunirmos toda a matéria em um só lugar, formando um cubo, o lado desse cubo será muito menor que a distância do centro da Via Láctea ao Sol. E tenha em mente que aqui cabe literalmente tudo, inclusive aglomerados de galáxias, diante dos quais uma galáxia parece apenas um grão de areia. Nós, terráqueos, tivemos sorte. À noite, com o céu limpo, podemos ver as estrelas. Mas como vivem os mundos que não têm essa oportunidade? Imagine que, em algum lugar distante, há uma civilização em um planeta cercado por escuridão impenetrável. Como essa civilização hipotética se desenvolveria então? Será que eles teriam desenvolvido algo como a exploração espacial? Ou pensariam que não existe nada além do mundo deles? Se os alienígenas realmente existissem e vivessem em um mundo assim, só poderíamos sentir pena deles. Afinal, eles não perceberiam muitos fenômenos estranhos. Por exemplo, sobre a nuvem buraco negro chamada APM 08270, com massa de 52 a 55 vezes e 20 vezes maior que o Sol, sua energia é milhões de vezes superior. Esse fato já impressiona. No entanto, isso não é tudo. Ao redor do buraco negro formou-se uma nuvem de vapor d'água. Sim, você não ouviu errado. E a quantidade de água lá é 1 trilhão de vezes maior do que na Terra. Como exatamente surgiu essa estrutura tão estranha, os cientistas ainda não descobriram. Certa vez, nossos aparelhos detectaram um planeta gigante negro. Esse é o gigante gasoso 32b, e ele é notável por absorver 99% da radiação luminosa da sua estrela. Consequentemente, a temperatura na superfície chega a quase 1000 graus Celsius. Além disso, há um brilho avermelhado ao redor do planeta. Isso acontece justamente por causa das altas temperaturas. 32b parece ideal para pesquisas científicas e filmes de ficção científica. Na verdade, na busca pelo sinistro, nem precisamos ir muito longe. Há muitos fenômenos interessantes também no nosso sistema solar. Aqui está uma foto tirada em 2014 pelo Observatório de Dinâmica Solar da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Sim, este é o nosso Sol. No entanto, nesta imagem ele se parece com uma abóbora de Halloween. Parece um pouco assustador, embora na verdade seja apenas atividade na superfície do Sol. Um fenômeno totalmente comum. Se olharmos para Marte, suas características dão margem para teorias da conspiração. Em 2016, o rover Curiosity nos forneceu uma série de imagens da superfície do planeta. E então, pessoas especialmente observadoras notaram uma colher e um peixe fossilizado. O que isso significa? Que já houve vida em Marte? Ou que alguém já esteve no planeta vermelho?
alguém além de nós. Isso soa fantástico, mas na verdade é apenas uma forma peculiar das pedras. Aqui tudo é muito prosaico. O espaço pode ser não só visto, mas também ouvido. Sim, lá reina o vácuo. Então tudo o que ouvimos é um silêncio absoluto. No entanto, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço converteu a radiação de rádio em ondas sonoras. Assim tivemos a oportunidade de ouvir o nosso sistema solar. Aqui está o som de Titã, Saturno, Júpiter, do Sol e muito mais. Ouçam. O cosmos não é apenas um céu cheio de estrelas. É uma força imensa que faz o homem jogar segundo suas regras, cheia de fenômenos inexplicáveis. Com o cosmos não se brinca. Há tanta coisa que não sabemos sobre ele. E como dizem, o desconhecido pode ser muito perigoso. Voyager 1 já falamos várias vezes sobre essa incrível espaçonave aqui no canal. Há muitos anos, ele detém o título de objeto feito pelo homem mais distante da Terra no espaço. O Voyager 1 está agora a 24 bilhões de quilômetros da Terra. A nave foi lançada em 5 de setembro de 1977 e, claro, durante sua missão, nem tudo poderia correr perfeitamente. A Voyager 1 teve problemas e nos últimos meses não houve notícias da nave. Ficou claro que ocorreu alguma falha. Considerando a idade já bastante avançada da Voyager, esse desdobramento não é surpreendente. E então, após um longo silêncio, a nave finalmente nos enviou um sinal. Como isso aconteceu? Qual era o problema e será que ele foi realmente resolvido? Os cientistas da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço vinham trabalhando arduamente para corrigir as falhas na nave, mas isso trouxe muitas dificuldades. Primeiramente, como o Voyager é um veterano, suas tecnologias já estão obsoletas há muito tempo. E a situação não mudou muito, mesmo após várias atualizações do sistema. Para você ter uma ideia da dimensão do problema, os sistemas do 8.000 comandos, enquanto nossos 100 bilhões de comandos por segundo, em segundo lugar, disso tudo surge outro problema. A equipe que trabalhou no Voyager nas fases iniciais já se afastou há muito tempo. Os cientistas atuais tiveram que suar bastante estudando documentos de arquivo. Entender como funcionam os sistemas da nave não foi uma tarefa fácil. Para entender o problema da falha, vamos falar um pouco sobre os computadores da Voyager. Eles funcionam no sistema binário. Para transmitir informações, ela usa 2 bits em termos simples. Os números 0 e 1, O0 e o 1 podem formar diferentes combinações para transmitir informações. Por exemplo, na forma de imagens ou sinais sonoros. Só pense nisso. Tanta variedade de dados chega até nós graças a esses 2 números. Vale destacar que, antes de serem enviados à Terra, os dados viram um sinal portador modulador capaz de transportar informações. Os dados chegam à Terra também graças ao sistema de antenas de rádio, que estão localizadas em diferentes pontos do nosso planeta. Esse sistema é conhecido como rede de espaço profundo ou sistema de espaço profundo.
Ela é necessária para garantir a recepção ininterrupta de informações de todas as sondas espaciais e evitar problemas que podem surgir devido à rotação do planeta. A bordo da nave há 3 computadores, e foi justamente em um deles que ocorreram os problemas. Falamos do computador Flight Data System no sistema de dados de voo. Ela é fundamental para nós, pois reúne dados da área observada e do funcionamento da nave. É o Flight Data System que transmite essas informações para o bloco de modulação de telemetria TMU, que, por sua vez, após o processamento, as envia para a Terra. E então, da última vez, o sistema de modulação de telemetria nos enviou um sinal bastante estranho, que era simplesmente uma massa ilegível de números. Cientistas perceberam que o sistema Flight Data System funcionava incorretamente e distorcia os dados. Isso ocorre com frequência com sondas espaciais. O sistema é reiniciado, usando o método conhecido de desligar e ligar. Na maioria das vezes, isso resolvia o problema. Assim, resolveram falhas no Hubble e no Voyager 2 em 2010. A mesma manobra foi feita no Voyager 1. Após reiniciar, o sistema Flight Data System ainda não funcionou corretamente. Os cientistas, em busca de uma solução, tiveram que estudar enormes volumes de informações sobre os sistemas do Voyager e o processo de desenvolvimento deles. Surgiu então a hipótese de que o problema era no microchip. Para entender se isso era realmente o caso, os cientistas executaram o chamado comando POKEE, que permite interagir diretamente com o hardware do sistema, alterando os parâmetros necessários. O comando POKEE iniciou o processamento de informações em diversas sequências no sistema Flight Data System. Ao receberem novos dados, os cientistas os compararam com os obtidos antes da falha. Ficou claro que a formatação não ocorre mais como antes. E então ficou claro que um dos microchips parou de funcionar. Isso causou danos em cerca de 3% da memória do sistema Flight Data System, onde também estava um código de programa importante. Esse defeito é grave e não se resolve só reiniciando. Encontrar uma solução foi difícil, pois trocar o microchip era impossível. Então, os cientistas pensaram em transferir aquele código de programa importante para outra área da memória que não havia sido danificada. No entanto, isso era impossível, pois nenhum compartimento era grande o bastante para acomodá-lo. Os cientistas tomaram medidas extremas ao dividir o código em partes para transferi-las a outras células, mantendo sua funcionalidade. Esse processo levou bastante tempo para que os cientistas pudessem substituir adequadamente alguns componentes do código. Era importante separar a seção responsável pelas características técnicas do aparelho. Em 18 de abril, ela foi transferida para outro local. Em seguida, o Voyager recebeu ordem de preparar os dados para envio à Terra. Os cientistas estavam ansiosos por eles, pois eram a resposta para a pergunta se os problemas haviam sido resolvidos. No dia 20 de maio chegou o dia D. Tudo correu bem e os cientistas passaram a monitorar todos os componentes do Voyager. Em homenagem a esse evento, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço fez uma publicação em sua página com as palavras: "Olá, sou eu." Ainda assim, as falhas não foram totalmente corrigidas. Os cientistas ainda precisam concluir uma segunda etapa para que o sistema Flight Data System colete e processe corretamente os dados do espaço. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço segue transferindo códigos para compartimentos de memória intactos do Flight Data System. As informações do Voyager 1 são muito importantes para nós, pois ele está muito longe do nosso planeta e pode estudar fenômenos como, por exemplo, os raios cósmicos, que não conseguimos pesquisar com outros equipamentos. Apesar de o Voyager 1 estar se afastando cada vez mais de nós, o que cria cada vez mais obstáculos, a sonda continua seu trabalho. Muito provavelmente, ambas as sondas Voyager esgotarão sua energia após 2025. Depois disso, elas viajarão completamente sozinhas pelos vastos espaços do universo, tendo perdido todo o contato com a Terra. A Voyager 1 pode se aproximar da estrela Gliese 445 na constelação da Girafa em 40 mil anos, porém na Terra não saberemos disso. Talvez a humanidade nem exista então. Observando as duas Voyagers, pensamos cada vez mais em quanto trabalho árduo e meticuloso está por trás dessas sondas, quanta dedicação foi investida nesse desenvolvimento. Para cientistas dos anos 70 e atuais, as Voyagers sempre tiveram destaque na ciência espacial. E você
Acha que ainda teremos notícias dessas sondas?